seja bem-vindo ao podcast do Olhar do Redentor. Esse projeto que tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Hoje, nesse episódio, a gente vai mergulhar um pouco na história do Cristo Redentor, que é patrimônio dos brasileiros, que é símbolo da nossa cidade, do nosso país. Mas antes de falar sobre a história em si, né, do monumento, a gente vai conhecer um pouquinho da história do nosso convidado, que é o professor historiador Paulo Leal. Paulo, bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Então, a gente quer começar sabendo um pouquinho da sua história, da sua trajetória até aqui. Como é que foi? Então, eu sou doutorando e mestre pelo programa de pós-graduação em História, Política e Bens Culturais do CPEDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Sou especialista em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em política e sociedade pela UERJ, em História do Brasil do pós-30 pela UF e convidado pelo Padre Omar para trabalhar no núcleo de acervo e memória do Santuário Cristo Redentor, né, desenvolvendo pesquisas sobre a memória e a preservação de toda a documentação institucional referente ao Cristo Redentor. E é muito trabalho, né? Porque são muitos anos, né? Muitos estudos, né? Desde a construção até a modernidade. Acho que vai ter muito assunto para o episódio de hoje. Mas ainda falando da sua história, né? Da sua trajetória, quando surgiu esse convite do Padre Omar para estar aqui no Cristo, como é que você recebeu, assim, esse convite? Qual é o simbolismo do Cristo para você de estar atuando nesse acervo específico? Bom, o convite inicialmente foi motivo de orgulho e também de responsabilidade, porque trabalhar na reconstrução e na preservação daquele que é o principal símbolo da identidade brasileira é algo fenomenal. E sobre esse trabalho no acervo, qual que é a importância, assim, desse resgate, dessa memória, preservação? Não sei, tem curiosidades, assim, ao longo desse trabalho, dessa pesquisa, informações novas que foram aparecendo? Sim, é um trabalho diário. É um trabalho diário que envolve pesquisa em múltiplos espaços, né? Em museus, em arquivos, em periódicos, instituições públicas. Então, desde a planta que estabeleceu os limites para a construção do monumento, passando, por exemplo, pelo levantamento de todas as notícias sobre a construção do Cristo Redentor, por exemplo, pelo Correio da Manhã, que era um jornal que tinha notícias diárias sobre as reuniões das ordens, as decisões, as viagens, as contratações de pessoas, os custos com a construção do monumento. Por exemplo, nós temos cartas endereçadas do cardeal Leme ao Heitor da Silva Costa sobre os custos com a construção do monumento. Por exemplo, nós temos documentos do Paul Landowski abrindo mão dos seus direitos sobre a estátua. Nós temos, por exemplo, registros dos custos da obra, carteira de trabalho dos funcionários. Então, é um trabalho de reconstrução, de preservação dessa história que o nosso setor faz diariamente, e que hoje em dia também é feito. Hoje em dia, todos os eventos que ocorrem no Cristo Redentor são registrados. É um trabalho para a posteridade. Então é um trabalho de resgate histórico e que se mantém, né? Porque é isso, a história continua acontecendo, né? Sempre tem coisas novas acontecendo que vão construindo ainda mais essa história. E isso tudo, então, vai sendo
documentado para preservação dessa história, que é um tesouro, né? Um tesouro de Sim, informação. sim. E, por exemplo, nós estabelecemos parcerias institucionais nesse sentido. Nós temos uma parceria, por exemplo, institucional com o Museu da Imagem e do Som, que nos proporcionou uma quantidade de mais de 1.000 itens documentais, com a Biblioteca Nacional. A hemeroteca da Biblioteca Nacional é um objeto de pesquisa cotidiano, com periódicos da época, com imagens. Por exemplo, uma coisa que nós conversamos aqui, né, que foi o livro, o prólogo do livro do Padre Boss, nós localizamos no acervo da Biblioteca Nacional. Então é um trabalho de pesquisa histórica mesmo. O Santuário Cristo Redentor, ele tem um setor que nós denominamos de núcleo de acervo e memória, que diariamente está envolvido com desenvolvimento de pesquisas, como você bem observou, né? Não só do passado do Cristo, da construção do Cristo, de personagens do Cristo, como também dos dias atuais. Muito bom. É um trabalho realmente muito importante, uma riqueza, assim, que tem que ter esse trabalho tanto de resgate quanto de manutenção. É fundamental, assim, para a nossa cultura, para fortalecer mais ainda esse patrimônio que é do Brasil, né, de todo brasileiro. E nesse sentido, esse projeto, Olhar do Redentor, ele vai tornar acessível a qualquer cidadão conhecer essa história, né, nos mínimos detalhes. É realmente algo, um divisor de águas na história do Cristo. E agora, então, vamos começar com a história lá do começo, né, do final do século XIX, início do século XX. Qual que era o contexto em que surgiu essa ideia desse monumento, dessa construção? O que estava acontecendo por aqui? Então, inicialmente, a construção do Cristo, ela está direcionada à conjuntura da abolição da escravidão, quando segmentos abolicionistas queriam homenagear a princesa Isabel com uma estátua, e a princesa Isabel declina dessa homenagem e sugere a construção de um monumento a Jesus Cristo, o verdadeiro Redentor da humanidade. Esse também é o contexto da proclamação da República, em que a gente tem no Brasil, depois de séculos, né, a separação entre Estado e Igreja, o fim do regime do padroado. É o momento em que há no Brasil um movimento liderado pelo cardeal Leme de romanização, de recatolização, a Igreja tentando buscar um protagonismo. É um momento também em que a gente tem os efeitos da doutrina social da Igreja. Enfim, é um momento da chegada do Getúlio Vargas ao poder. Então é um momento que a sociedade brasileira estava em verdadeira ebulição. Então, nesse contexto aí histórico, né, desses séculos, final do século XIX e início do século XX, a gente tem a idealização do projeto, né? E como é que foi da onde surgiu essa ideia, a partir de quem? Como é que foi esse início antes da construção em si? Quais foram os primeiros passos, assim, Então, logo após a abolição da escravidão, um grupo de abolicionistas defendia a construção de uma estátua para homenagear a princesa Isabel, considerada como a redentora por ter libertado os escravos. A princesa Isabel declina dessa homenagem e sugere a construção de uma estátua a Jesus Cristo, o verdadeiro redentor da humanidade. Outro momento importante é a organização de um abaixo-assinado por mulheres da sociedade brasileira, da sociedade
carioca, que vão recolher milhares de assinaturas e entregar ao então presidente Epitácio Pessoa, solicitando autorização para a construção do monumento ao Cristo Redentor. Veja, um exemplo típico de protagonismo feminino na década de 20. Outro momento significativo é a campanha para a arrecadação de fundos para a construção do monumento, né? E aí a gente não pode esquecer que o Cristo Redentor não foi um presente da França. O Cristo Redentor é fruto, é consequência da mobilização de milhares de brasileiros das mais diversas partes do país que recolheram fundos para a construção da estátua, sob a liderança da Igreja Católica. Outro momento importante também, né, é a decisão pela construção do monumento com o Cristo de braços abertos. Ao longo do processo pela construção do monumento, houve vários projetos, né? Desde o Cristo da Bola, como a população do Rio de Janeiro, né, debochava, até o projeto vitorioso. O que seria esse Cristo da Bola? Era uma... imagem? O Cristo da Bola era uma estátua do Cristo Redentor com um globo terrestre em uma das mãos, que a população carioca, né, no mais sentido espírito do carioquismo, né, vai chamar de o Cristo da Bola, que na verdade era uma réplica de um Cristo argentino. Olha. Então, o projeto apresentado pelo engenheiro Heitor da Silva Costa é vitorioso, né, apresentando esse Cristo de braços abertos, com olhar contemplativo, que acaba sendo vitorioso. E é muito impressionante, né, que nessa época, nos anos 20, as mulheres, né, com esse protagonismo todo, eu, enquanto mulher, fico muito feliz, né, de saber desse protagonismo, dessa participação toda de figuras femininas que fizeram parte, né, são marco dessa história. Tem registro disso e tem mais... O que a gente tem? Tem fotografia... Excelente a tua colocação. Enquanto pesquisador, né, a gente foi se debruçar um pouco mais sobre essa história, né? E aí, em relação especificamente à participação das mulheres, foi feito um abaixo-assinado. O cardeal Leme, que estava à frente dessa mobilização, ele solicita a participação das mulheres num abaixo-assinado para conseguir a autorização do governo brasileiro para a construção do monumento. E essas senhoras, elas se mobilizam. A gente encontra, por exemplo, em periódicos da época, foto dessas senhoras pelas ruas de Botafogo, com faixa estendida, pela construção do Cristo Redentor do Corcovado. E eu, enquanto pesquisador, vou ao Museu da República, né, em busca desse abaixo-assinado. E, para minha surpresa, encontro não folhas soltas, né, com aquela ideia do abaixo-assinado que a gente tem. Não, eu encontro um livro belíssimo, encadernado, um livro grosso com milhares de assinaturas, que foi entregue pessoalmente ao presidente Epitácio Pessoa. E o presidente Epitácio Pessoa, num gesto de respeito à mobilização, ao engajamento, né, a esse verdadeiro protagonismo feminino, ele autoriza a construção do monumento no Alto do Corcovado. É uma história belíssima, uma história belíssima. E aí, então, começa a obra em si, né? A construção. E aí, quais foram os desafios técnicos? Porque naquela época, né, subir até o Alto do Corcovado, como é que foi feito isso? Então, o desafio, né, de construir uma estátua no Alto do Corcovado
passava primeiro por fazer chegar àquele local trabalhadores e materiais. E nesse sentido, o trem do Corcovado é fundamental. A gente pode afirmar que sem o trem do Corcovado não haveria Cristo Redentor, né? E aí a gente tem o desafio próprio da engenharia. A obra do Cristo, em concreto armado, é algo para a época inovador, no sentido da engenharia, né? O Cristo, na realidade, ele é um prédio de concreto armado, né? E aí, para superar desafios como a chuva, o vento, o sol, os raios, era preciso uma estrutura robusta, em concreto armado, toda ela revestida de pedra-sabão. Isso explica muito, né? Esse senhor de mais de 90 anos que até hoje está lá, de pé. É verdade, né? Passando por restauros, sempre com essa preocupação, mas a obra original sendo restaurada e mantida desde aquela época. Então, e achei interessante você falar a coisa dos desafios sociais também nesse contexto, porque foi então uma participação. Hoje o Cristo já é, né, um símbolo do Brasil todo, que une brasileiros, mas desde a sua construção, então, já tinha essa coletividade, né? Pessoas... muitas colaborando para que a obra em si acontecesse. Já desde a sua concepção e construção, já tinha então essa coisa de união dos brasileiros, né? Sim, sob a liderança da Igreja Católica, as mais diversas paróquias, pelos bairros do Rio de Janeiro, pela cidade, pelos estados, foram recolhendo doações para a construção do monumento. Há documentos mostrando, né, a quantia captada por cada paróquia, as doações individuais. É algo assim fenomenal, essa mobilização pela construção desse monumento. Então é muita riqueza, né, que o Cristo realmente carrega de toda essa união de brasileiros juntos. E tem a coisa dos nomes, que as famílias... Sim, senhoras, na verdade tecelãs, né? Elas se reuniam na igreja de Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, né? E nas pastilhas que vão revestir o monumento em pedra-sabão, elas escreviam atrás de cada uma das pastilhas os seus nomes, os nomes dos seus familiares. Um trabalho realmente coletivo, um trabalho artesanal. Por exemplo, a gente tem, apesar de uma obra para a época, né, super avançada, o Cristo não tem nenhum acidente. Um dos engenheiros, o Heitor Levi, né? Ele tem uma queda durante a construção do monumento, sai ileso. Olha. E após essa queda ele se converte ao catolicismo. O coração do Cristo, né? Ele contém no seu interior uma cápsula com os nomes dos familiares dos trabalhadores. Então, assim, é um empreendimento coletivo, um empreendimento que ressalta a nossa brasilidade. Então a construção, ela subiu o concreto armado e aí foram coladas as pedras? Tudo aconteceu no Corcovado ou tiveram eventos ou situações paralelas? Não, para além do espaço do Corcovado, né, havia também um barracão na cidade de São Gonçalo, à época estado do Rio de Janeiro, né, onde as peças que vinham da França eram estruturadas, né, e de lá levadas para o Corcovado. Um desafio para a engenharia da época é que essas peças elas subiam ou
pelo trem do Corcovado ou utilizando um plano inclinado, e lá no alto do Corcovado elas eram progressivamente montadas, né? O Heitor da Silva Costa, que era o engenheiro responsável pela obra, e o arquiteto Paul Landowski, um francês, que foi escolhido, né, pelos trabalhos que ele havia realizado, eles fizeram um trabalho em perspectiva, né? As pastilhas, as peças, elas eram colocadas numa escala menor e trazidas para o Brasil, elas eram ampliadas para que fossem levadas até o alto do Corcovado e lá progressivamente sendo montadas. Uma coisa, um desafio, né, para a tecnologia que se dispunha à época. Então tem de fato essa ligação com a França, não o mito de que foi um presente da França, mas teve uma visita a Paris. O Heitor da Silva Costa, ele é incumbido pela comissão que existia para a construção do monumento, né? Essa comissão, ela tinha vários nomes, engenheiros, religiosos, sob a coordenação do Monsenhor Gomes. O Heitor da Silva Costa, ele é incumbido para ir à França em busca de um arquiteto que pudesse transformar aquele projeto em realidade. E o nome escolhido é o do Paul Landowski, pelas obras de grande valor que ele havia projetado. Isso daí é uma decisão do Heitor da Silva Costa, inclusive há correspondência entre o Heitor da Silva Costa e os membros da comissão dessa estadia dele na França e da busca por essa pessoa, pelo projeto, pelos custos. Então a gente falou muito aqui sobre o ponto de vista, né, da engenharia dessa construção. E agora entrando, né, pegando essa deixa aí para falar um pouco da arquitetura, quais são os detalhes, né, de arquitetura mesmo, assim, de escolhas? Por exemplo, tem a coisa da mão, que outros detalhes que você poderia trazer? Então, o Cristo Redentor, né, ele é um símbolo da chamada Art Deco, que à época era a manifestação artística que estava na moda. E respondendo a sua pergunta, né, o Cristo, ele é uma figura que incorpora, né, as mãos femininas que foram moldadas de uma estagiária do Paul Landowski. O Paul Landowski se inspira nos moldes de uma mulher para conceber as mãos do Cristo, que junto com a face do Cristo, né, vem em moldes da França para o Rio de Janeiro. É interessante observar, né, que houve uma preocupação com a cabeça do monumento. O Heitor da Silva Costa, ele tinha muito medo que pela distância, pelo tamanho da estátua, o Cristo ficasse ou cabeçudo ou com uma cabeça muito pequena, né? A proporção, né? Exatamente. Ele vai fazer todo um estudo para que essa questão não aparecesse, né? E aí a preocupação, a gente observa, né, o Cristo com o olhar, com a cabeça um pouco curvada, com os traços finos. Existem no mundo, né, centenas de imagens de estátuas do Cristo Redentor. Mas o que chama a atenção do monumento que temos aqui no Rio de Janeiro, né, e que faz com que ele seja uma das maravilhas do mundo moderno, é exatamente essa conjugação, né, de traços finos. Então essa imagem
a que a gente tem hoje, né, no Alto do Corcovado, essa que foi inaugurada, ela é inédita, ela não é uma réplica, ela é um projeto que foi desenvolvido, né, foi desenhado, essa imagem ela foi desenhada para se tornar um monumento. Então, existiam vários projetos em relação a como seria o Cristo Redentor, né? Muitas idas e vindas, muitas votações, muitos estudos, até que o pintor Carlos Oswald nos brinda com essa imagem do Cristo. O Cristo de braços abertos, que teve como fonte de inspiração, de um lado, uma antena, porque, em última análise, o engenheiro Heitor da Silva Costa, ele olha do bairro de Botafogo várias antenas e, de acordo com a engenharia, né, seria interessante para garantir a estabilidade do monumento, mas também uma simbologia católica. Repare bem como ciência e fé estão conectadas. O Cristo, em última análise, é uma cruz. A cruz que representa o principal símbolo católico. Porque tem também a coisa do um padre francês, não tem essa história? Tem essa história, sim. O padre Pierre-Marie Busse era um padre lazarista, capelão da igreja da Imaculada Conceição, ali na praia de Botafogo. A princesa Isabel frequentava essa igreja e o padre, ele durante uma celebração, nos anos de 1850, durante uma celebração, ele tem uma visão de uma imagem no Alto do Corcovado. O padre, ele imagina essa visão do Corcovado, inclusive no prólogo de um livro, Imitação de Cristo, o padre Busse tem um poema belíssimo sobre o Corcovado e o que seria essa imagem católica no alto. Que foi escrito antes, então já era uma projeção de que ali no Corcovado, né, assim, dessa visão de que ele teve, porque foi anterior à obra, sim, né? Anterior a... Sim, o prólogo do livro é de 1903, da edição brasileira. Quer dizer, nesse sentido, a gente pode considerar que o padre Busse foi um visionário daquilo que se transformaria no monumento ao Cristo Redentor. E como é que era esse poema? O poema do padre Busse dizia mais ou menos o seguinte: ó Corcovado, lá se ergue o gigante de pedra alcantilado, altaneiro e triste, como interrogando o horizonte imenso. Quando virá? Há quantos séculos espero? Sim, aqui está o pedestal, único no mundo. Quando virá a estátua, como eu colossal, imagem de quem me fez? Profético, né? O padre Busse, no início do século XX, ele imagina, ele tem a visão que 30 anos depois se transformaria no símbolo maior da nossa identidade carioca e brasileira, ou seja, o Cristo Redentor do Corcovado. E aí, em 1931, a gente tem a inauguração e assim, qual era o contexto especificamente do início da década de 30, o que mais estava acontecendo por aqui quando foi inaugurado? Então, a década de 30, o início dos anos 30, no mundo, né, é o início de um mundo em crise. A crise de 1929, ela provocou desemprego, miséria, e no Brasil a gente tem, no início dos anos 30, né,
a crise do setor cafeeiro, que era a principal base da nossa economia. A gente tem o movimento revolucionário que vai conduzir o Getúlio Vargas ao poder. Então, a década de 30 é um momento de ebulição mundial. E o Brasil, obviamente, ele não está ileso a essas movimentações. E tem a coisa do Cardeal Leme também, que tinha uma série de iniciativas, de coisas outras acontecendo também, não é? Sim, o Cardeal Leme, na minha opinião, ele é o mentor intelectual do Cristo Redentor. A gente não pode esquecer que nesse contexto da década de 30, né, o Cardeal Leme, ele vai promover um processo de recatolização no Brasil, de romanização do Brasil. A Igreja Católica no Brasil, ela vai se ligar muito mais à Igreja de Roma, saindo um pouco da esfera do padroado, que era uma característica do Brasil durante o período imperial. O Cardeal Leme, ele, nesse mesmo processo, ele vai elevar Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil, vai incentivar a criação de universidades católicas e liderar o movimento pela construção do Cristo Redentor. E aí chegou o dia da inauguração. Como é que foi esse evento? Quem eram as pessoas que estavam lá? O dia 12 de outubro de 1931, né, dia da inauguração do Cristo, houve um evento no Alto do Corcovado com a presença do presidente Getúlio Vargas, do Cardeal Leme, do núncio apostólico enviado do Papa, Mazella, o Heitor da Silva Costa, que foi o arquiteto responsável, Heitor Levi, Carlos Oswald, o prefeito da cidade, do então Distrito Federal, Pedro Ernesto. E um dado interessante, no dia da inauguração, né, haveria uma iluminação do monumento, né? E o planejado era que o grande inventor Marconi, né, da Itália, apertaria um botão para promover a iluminação do monumento. Mas, na hora H, houve uma falha, né? E a estátua, na verdade, ela foi iluminada pela ação de um brasileiro, né, do bairro de Jacarepaguá. Nossa! E o que é a coisa do chapéu? Qual é essa história? Então, havia um ponto turístico no Alto do Corcovado, né, que era o chamado Chapéu do Sol, uma construção belíssima, e essa construção ela é retirada para a construção, para que o monumento ao Cristo Redentor fosse erguido, né? O Chapéu do Sol era um ponto turístico da cidade, né? O Corcovado, então, antes de ter o Cristo, tinha esse... Tinha o Chapéu do Sol, que era visitado, mas, obviamente, que não será ou não será visitado, não foi visitado, como o Cristo Redentor é hoje em dia. Que poderia ter sido no morro que é o Pão de Açúcar. Antes. Então, houve à época, né, essa questão. Em qual local seria erguida a estátua? Havia um debate se no Pão de Açúcar ou no Corcovado. E o tempo, né, fez nos perceber que a ideia do Heitor da Silva Costa, ao percorrer a cidade, o Heitor da Silva Costa percebe que o Morro do Corcovado ele era visível das mais diversas regiões. E aí se decide por erguer o monumento no Alto do Corcovado. E todos nós, hoje em dia, né, temos a constatação de que a ideia do Heitor da Silva Costa foi mais do que acertada, porque os cariocas
das mais diversas partes da cidade, eles têm a sua visão do Cristo Redentor. É verdade, é um privilégio, né, a gente poder olhar para cima. O Cristo Redentor, ele nos acompanha 24 horas. Eu acho que nenhum carioca consegue imaginar a cidade sem o olhar do Cristo. É verdade. E aí, esse monumento, então, né, desde sua inauguração em 1931, passou por vários momentos de restauração, grandes eventos. O que você pode ressaltar, assim, que marcos históricos um monumento já recebeu, enfim, de pessoas, ou já se posicionou? O que você... O Cristo Redentor, diariamente, ele recebe cidadãos comuns e personalidades. Entretanto, eu ressalto 3 momentos nessa história quase centenária. A primeira delas, a visita do Papa João Paulo II, na década de 80. Por quê? Porque essa visita, ela projeta o Cristo internacionalmente, definitivamente, após a celebração feita pelo João Paulo II no Alto do Corcovado, o Cristo Redentor ganha uma projeção internacional. A segunda delas é uma celebração que é feita em homenagem às vítimas da Covid-19. Eu acho que foi um momento que a humanidade, né, viveu um grande dilema, e o Cristo deixa a sua mensagem de esperança, de fé, né, para toda a humanidade. E a terceira referência que eu faria é uma referência que está diretamente ligada à atuação do Cristo em relação às causas sociais, que é o apagamento do Cristo em solidariedade ao jogador de futebol Vinícius Júnior, que estava sendo vítima de racismo. Então, eu acho que esses 3 momentos são momentos significativos dessa história do Cristo. E a gente vê, né, ao longo desses quase 100 anos, que a história do Cristo Redentor e a história do Brasil caminham juntas, né? Então, a sociedade também vai trazendo novas questões e o Cristo acompanhando e vivendo junto o país, a cidade. E também tem a coisa do turismo, assim, porque em 2007, né, que o Cristo foi eleito como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e aí isso, enfim, já era, claro, um ponto turístico, mas você acha que ampliou ainda mais? O que mudou depois desse título? Sem dúvida alguma, né? Hoje, academicamente, há um debate, né, sobre esse excesso de patrimonialização, esse excesso de memória. Mas a eleição do Cristo como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, primeiro, eu acho que é motivo de orgulho. Para nós cariocas, né, é motivo de orgulho, sim. Em segundo lugar, isso é motivo também de um aumento de responsabilidade em relação ao cuidado com esse verdadeiro patrimônio mundial. Então, o Cristo precisa ser preservado. A história do Cristo precisa ser preservada. E, nesse sentido, o Santuário Cristo Redentor, ele tem um trabalho de pesquisa. Pesquisas são desenvolvidas diariamente nas mais diversas instituições, buscando tanto a reconstrução como a preservação dessa memória institucional, de um legado para as gerações futuras. E esse foi um ótimo gancho para a gente falar do projeto Olhar do Redentor, que tem muito também essa preocupação em relação às gerações futuras, né? Que é a gente ter, então, esse patrimônio
histórico, né, do Brasil, dos brasileiros, e agora vai se tornar acessível, né, a qualquer pessoa do mundo inteiro, a qualquer momento, qualquer lugar, pode ter acesso com muitas informações. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem a visita virtual, que é democratizar o acesso, a gente tem a realidade aumentada na própria visita lá para quem estiver fisicamente visitando o monumento, que vai ampliar muito, né, o conhecimento histórico de tudo, de todos aqueles pontos, né, muitas informações agora que vão ser trazidas com esse projeto. E aí, o que você acha de importante nisso, né? Assim, como é que isso colabora para exatamente o que você está falando, a preservação e cada vez mais informação sobre o monumento, mas também sobre a nossa história, né, do Brasil. Esse projeto, eu tenho certeza que ele democratiza o acesso ao Cristo Redentor. Pessoas das mais diferentes origens, das mais diversas regiões, têm a oportunidade de visitar, de conhecer esse verdadeiro símbolo mundial. Pelas mais diversas razões, muitas pessoas não podem estar presencialmente no Cristo, no alto do Corcovado. Pelas mais diversas razões, muitas pessoas desconhecem, e agora vão dizer que desconheciam, que o Cristo Redentor não foi um presente da França. Vão saber que o Cristo Redentor, ele é fruto do trabalho, do desejo, da iniciativa, do protagonismo de cidadãos brasileiros. Então eu acho que esse projeto é um projeto fundamental para a preservação do Cristo Redentor, para a preservação e para a divulgação da história do Cristo. É o acesso ao monumento, à visita, e o acesso à informação também, que é isso, né? Quantos mitos aí que a gente não espalha em relação ao Cristo, e um resgate agora histórico. Uma aula, foi muito bom ter você aqui com a gente, professor Paulo. Realmente é uma riqueza incrível, e esse trabalho com o acervo do Santuário Cristo Redentor é muito importante, é realmente assim, um patrimônio da humanidade, né, e um orgulho, motivo de orgulho de nós todos brasileiros. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom, aprendemos muito com você. Eu que agradeço, eu acho que é uma oportunidade, né, para nós compartilharmos, para que a gente incentive as pessoas a conhecer um pouquinho mais da história do Cristo, essa história belíssima. Muito obrigado. Muito obrigada, e agradeço a você também que acompanhou mais esse episódio do Olhar do Redentor. Esse projeto que tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Eu te convido para acompanhar também os outros episódios dessa série de podcasts e desse projeto muito especial que democratiza o acesso ao Cristo Redentor. E hoje a gente soube muito mais sobre essa história do santuário, do monumento, dessa construção, com o professor Paulo Leal, que esteve aqui com a gente. E te convido também para acessar olhardoredentor.com para conhecer mais sobre o projeto. Até a próxima!